Hoje vamos falar sobre a disciplina espiritual mais importante de todas, de acordo com Richard Foster neste livro, que é a oração. Graças a Deus, porque temos esse recurso que nos aproxima tanto do nosso Pai. Ele fala justamente isso, que a melhor forma da gente ter comunhão com Deus é através da oração. E já no início, ele também fala que orar é mudar. Isso quer dizer que a gente precisa ir ao encontro do Senhor com o coração aberto ao que Ele vai nos falar também, né? E disposto a sermos transformados pelo Senhor. Orar também é respirar. A gente pode constantemente estar em comunhão com o Senhor através da oração. E aqui na abertura, ele também fala que não há nada que Deus faça que não seja através da oração. Então, de novo, reforçando a importância da gente usar esse recurso que temos através do Espírito Santo. Porque nós podemos ser cooperadores de Deus. Se a gente pensar que o que a gente ora, aquilo que está interligado aos céus, pode mudar o futuro das coisas. Inclusive, ele cita aqui vários exemplos, situações onde a oração mudou o rumo, né, dos povos, lá desde a época do Antigo Testamento. Então, se a gente pensar na importância disso, é algo que deve nos mover a levar com muita seriedade esse nosso papel como cristãos. Ele fala que de Deus somos cooperadores, ele traz aquele versículo que Paulo usa isso, né? Somos cooperadores. Então, se a gente pode ajudar ao Senhor a fazer com que esse futuro seja diferente, a gente precisa conhecer os pensamentos de Deus. Então, não é simplesmente impor, né, o futuro conforme a gente imagina que seria o ideal, mas é, em primeiro lugar, conhecer quais são as vontades, né, os pensamentos, os planos de Deus. E aí cooperar com Cristo através da oração para que esses planos se cumpram. O autor aqui fala que ele vai dar um pouco mais de ênfase na oração intercessora, aquela que a gente ora pelas outras pessoas, apesar de que existem muitas outras formas de oração. Mas a ênfase aqui é esta. E ele fala que existe uma possibilidade da gente aprender a orar. E isso é libertador, porque ele mesmo conta que muitas vezes ele orou por pessoas, intercedeu e simplesmente nada aconteceu. E esse nada acontecer pode estar, em primeiro lugar, relacionado àquilo que ele fez de errado, então, uma postura que não tocou o coração de Deus. Mas também podem ter outros entraves, né? Ele fala que quando a gente não ouve Deus primeiro, inclusive se a gente deve ou não deve orar por aquela pessoa, a gente precisa primeiro, né, se voltar ao Espírito e perguntar se a gente vai orar ou não, se é nosso papel interceder, né? Ou também algo em nós que precisa ser mudado, então a oração desperta a mudança, como ele fala lá no início deste capítulo, e a gente ora, não é respondido, mas porque nós precisamos mudar. Outra questão também é a paciência, a persistência, então tudo tem o tempo de Deus para acontecer e a gente não pode criar a expectativa de que podemos simplesmente orar e rapidamente ter algo transformado. E o ponto-chave aqui é realmente ouvir Deus primeiro, né? Deixar o Senhor direcionar a nossa oração. E também ele traz que pessoas, para a gente orar, para a gente interceder pelas pessoas, isso requer uma posição nossa de compaixão, um olhar de amor àquela dor, àquela situação que a pessoa está vivendo. Lá em Lucas 11:1, os apóstolos perguntam ao Senhor como deveriam orar, né? Senhor, ensina-nos a orar. E isso quer dizer que existe uma forma, né? Talvez eles já orassem por muitos e muitos anos antes de conhecer o Senhor, mas ali eles estavam numa posição de aprendizado e é possível sim aprender a orar. Uma coisa que marcou muito o autor quando ele fez esse estudo sobre a oração, e me marcou também, é que não existia nas orações do Senhor e nas orações dos apóstolos, quando eles intercediam por outras pessoas, não existia uma frase do tipo, se essa for a tua vontade, Senhor. Porque, em primeiro lugar, eles já conheciam a vontade do Senhor. Por isso que a gente falou um pouco antes sobre perguntar se devemos orar e interceder por aquelas pessoas. E ali, então, já existia esse coração que conhecia a vontade do Senhor. Por isso não existia dúvida, né? Não era uma oração indecisa. Era uma oração assertiva, né? Direcionada diretamente para aquilo que deveria acontecer. Mas existem também outros tipos de oração, como a oração de renúncia, que aí sim tu abre mão da tua vontade para que a vontade do Senhor seja feita. Inclusive Jesus fez essa oração, né, quando estava próxima da hora da crucificação.
E um outro tipo de oração é aquela que a gente faz para receber um direcionamento. Então, assim, Senhor, qual é a tua vontade, né? Me dá a direção diante dessa situação. Por isso que essa frase, né, essa posição de não questionar o Senhor, né, se for da tua vontade, isso só deve ser usado diante destas circunstâncias, quando a gente já conhece a vontade do Senhor e quando a gente está intercedendo por uma outra pessoa. Um pouco mais à frente, o autor fala sobre o sopé da oração. Até fui ao dicionário para saber o que é sopé. Na verdade, é a base da oração. Então, existem aqui muitas informações relacionadas ao que sustenta, ao que está no alicerce de uma oração. Né? O Senhor nos ensinou a orar como uma criança conversa com seu pai. Ela não tem restrição sobre a comunicação, ela não mede as palavras, ela tem liberdade para se comunicar. A criança tem essa pureza. Ele traz aqui 3 palavras também muito fortes, ó: a sinceridade, a honestidade e a confiança. Então, essas são as marcas da nossa comunicação quando a gente conversa com o Pai, né? Quando a gente ora ao Senhor. E a criança, ela não pergunta assim se amanhã vai ter o pão. Ela confia, ela entrega, né? Ela está certa de que aquilo vai acontecer. E dessa forma a gente precisa se abrir ao Senhor. A imaginação abre portas para a fé, é outra característica da criança. Inclusive, ele conta que foi até a casa de uma pessoa que pediu oração por sua filha. E essa criança, esse bebê, tinha um irmão mais velho, tinha uns 4 anos. Essa criança era bem pequena ainda, com 4 anos. E o autor falou que chamou esse menino para perto e disse que era para imaginar, então, que a irmãzinha dele estava tendo um conforto, que a febre tinha sido passado, que ela estava bem, estava se sentindo bem. E depois disso ele conduziu a uma oração e foi embora. No outro dia ele recebeu a informação de que a bebezinha estava curada. E ele falou que as coincidências são mais frequentes quando a gente ora. E usar a imaginação é um recurso dado pelo Senhor para a gente materializar, né? Para a gente trazer à nossa consciência que aquilo que a gente está pedindo, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que acreditar que vai acontecer. Então, imaginar que isso está acontecendo. Ele falou que isso não é longe do Espírito Santo, não é uma coisa assim subjetiva, aleatória, não, é em confirmação do Espírito, é em concordância com o Espírito Santo. E isso pode acontecer quando a gente ora, por exemplo, por um casal que está com dificuldades no relacionamento. Ele pede para a gente imaginar esse casal participando de um jantar romântico, vivendo uma experiência de um caminhar de mãos dadas. Então a gente imagina essa situação feliz entre o casal. E aí, se houver mesmo essa confirmação que a gente deve orar por eles, estabelecer um período de 30 dias, uma vez por semana, uma vez por dia, praticando a oração por eles. E assim a gente pode orar, interceder pelas pessoas e imaginar muitas coisas conforme a direção do Espírito Santo. Ele inclusive fala que quando a gente está orando pela reunião, né, pelo culto, a gente pode imaginar o Senhor nas alturas, sendo exaltado, glorificado, né, e trazendo essa intensidade dos pensamentos para contagiar até o ambiente do culto, né, enchendo, ele fala assim, enchendo o santuário com a sua presença. Podemos orar pelos nossos filhos, inclusive junto com eles, de dia e de noite, depois que eles estiverem dormindo. É nosso papel como pais ir até os nossos filhos, impor as mãos sobre eles, né, declarar palavras de vida. Olha só a importância disso. É uma frase aqui que me chamou bastante atenção. Na Bíblia, os pais traziam seus filhos a Jesus não para que brincassem com eles, nem para que os ensinassem, mas para que lhes impusesse as mãos e os abençoasse. Ele concedeu a você a mesma capacidade. Bendita é a criança abençoada por adultos que sabem abençoar. Inclusive, gente, com relação, a gente pode declarar palavras de vida com relação aos nossos filhos. Ele fala assim, ó, para que cure cada trauma emocional, mágoa, situações que aquela criança viveu durante o dia. Por último, ele fala aqui de orações relâmpago, que é quando a gente simplesmente, ao ver ou ouvir uma pessoa que a gente nem conhece, a gente em pensamento declara palavras de vida sobre aquela pessoa. E ele disse que já imagina assim, num ônibus, né, num avião, passando pelos corredores, declarando que o Espírito Santo está agindo ali, né, e o Senhor dizendo o seguinte:
amo você. Meu maior deleite seria perdoá-lo e dar-lhe minhas bênçãos. Você possui belas virtudes ainda embrionárias que posso desenvolver. Basta dizer sim. Gostaria muito de governar sua vida se você me permitisse. Então, através da nossa oração por aquela pessoa desconhecida, o Senhor pode falar essas coisas ao coração da pessoa e ela ser ganha, né? De uma forma, ele fala inclusive que às vezes as pessoas olham para trás e confirmam assim com algum gesto, né, que sentem no espírito a oração, ainda que eles nem saibam explicar muito bem o porquê. Fala assim da importância da gente orar em conjunto por um mesmo propósito, né, como gotinhas no oceano que irão provocar, né, um desafio à resistência. Existe também a oração contra a maldade. A gente sabe que existem os principados e potestades, não podemos negligenciar isso. Então, nosso coração deve ser, né, de buscar, através da oração, a proteção do Senhor, né, que Ele nos envolva, que Cristo esteja ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. E também que não devemos buscar a nossa própria vontade de orar. Muitas vezes não teremos vontade e ainda assim devemos praticar, né, de acordo com essas dicas aqui. Ele fala que é como se fosse um músculo, né, que a gente precisa exercitar diariamente para depois, até que um dia a gente ore com mais vontade, com mais vigor. A última frase ele fala que é do arcebispo Taiti, que ele diz o seguinte: quero uma vida de oração mais grandiosa, mais profunda e mais verdadeira.